E aí? Vocês estão recebendo um pedido para aceitar a gravação? Não. Não? Não, prof. Tá, então, tá gravando, daí tá mostrando aqui que tá gravando. É, Não pediu tá nada, gravando, isso é invasão de privacidade. Então, não, vocês estão sendo avisados, tá? Então, a partir de agora, a gente controla o que a gente fala. Tá bom? Talvez. Vamos lá. Então, vamos subir aqui. Então, é isso que a gente vai ver hoje. E dentro dessa história de consolidação do capitalismo, a gente vai ver algumas revoluções burguesas e a gente vai ver uma coisa chamada iluminismo, que a gente já estudou no 8º ano, talvez vocês se lembrem, tá? Então, dentro desse contexto, quando eu uso a palavra contexto, eu estou falando da situação. Então, o que foi acontecendo? Porque a gente tem que entender que a história não é uma coisa, não são eventos separados, né? As coisas vão acontecendo, elas vão transformando e vão criando coisas novas, e vão transformando a vida das pessoas. Então, a gente foi tendo várias coisas que foram acontecendo e que foram favorecendo que o capitalismo se tornasse o sistema dominante. Então, a gente teve o Renascimento cultural, científico, urbano e comercial, que a gente estudou. A gente viu a formação das monarquias nacionais, que foi quando a burguesia e os reis fizeram aquela aliança, que não era uma aliança por amor, era uma aliança de benefícios, porque a burguesia precisava da proteção do Estado para poder proteger seus negócios e se desenvolver. Por outro lado, o rei precisava dessa burguesia para manter a sua riqueza e o seu poder. A gente também viu a reforma protestante, que vai ajudar um pouquinho lá a burguesia, porque os protestantes, em especial o calvinismo, era uma religião que era cristã, mas não condenava, como a Igreja Católica condenava, o lucro e nem a acumulação de capital. Pelo contrário, né, o João Calvino falava que uma pessoa que enriquecia era sinal de que ela era escolhida por Deus para ser salva. Então, esse ponto de vista do cristianismo era muito favorável aos burgueses. Então, a religião vai estar muito ligada nessa parte da história. A religião está sempre muito ligada, né? Ela não está muito separada da nossa vida política, né? Mas nesse período aqui é muito importante entender. E a gente também vai ter as grandes navegações que os europeus vão encontrar no mundo inteiro, um monte de lugar, um monte de oportunidade de explorar, né? Então eles vão encontrar terras para explorar, eles vão encontrar gente para escravizar, e eles vão ganhar muito, muito dinheiro fazendo comércio e explorando essas terras. Tudo bem até aqui? Sim. Obrigada. Sim, bro. Obrigada. Muito bem, então eu vou falar um pouquinho das revoluções inglesas, né? Na Inglaterra, isso no 8º ano eu não comentei com vocês, então eu vou comentar pela primeira vez. Na Inglaterra, no século XVII, 1600 e pouco, lá para metade, né, 1650, 1640, a gente vai ter algumas revoluções, que são revoluções ligadas à burguesia, e que vão colocar a burguesia com poder político, né? A gente vai estudar depois, na próxima aula, no 3º bimestre, a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, eu acho que vocês lembram, que é aquela revolução das guilhotinas, né? Que a gente até assistiu um clipe do joguinho lá que o Pedro recomendou pra gente lá do Assassin's Creed, que tinha as guilhotinas cortando as cabeças. A Revolução Francesa, ela ficou muito famosa, porque a Revolução Francesa, ela gerou uma ameaça nos outros países europeus e ela foi muito, muito maior do que as revoluções inglesas. As revoluções inglesas, elas ficaram mais dentro da Inglaterra mesmo, mas você sabe que a Inglaterra foi o país que fez a Revolução Industrial, né? O país que tinha dinheiro para fazer, para investir em máquinas, para inventar as máquinas. Então, tudo isso aqui vai estar ligado, a gente precisa entender essas revoluções da Inglaterra para poder entender por que a Inglaterra lá na frente vai ser a pioneira na Revolução Industrial. Bom, então a gente vai ter aqui revoluções que vai opor a monarquia, o rei, que na época era anglicano, era um protestante, mas era da igreja anglicana, contra o parlamento. Então, na Inglaterra, aquele negócio do rei absolutista nunca funcionou 100%, porque o rei na Inglaterra sempre teve um parlamento. Então, ele nunca governou como o rei da França, por exemplo, que governava sozinho, sem a ajuda de ninguém. Ele governava com a ajuda de um parlamento. E esse parlamento, ele era de maioria puritana, né? Os puritanos é um outro nome que a gente dá para os calvinistas, que também são protestantes, mas da igreja do João Calvino, não da igreja anglicana. Então, esse parlamento e esse rei, eles tinham ali
atritos entre si. E esses puritanos eram majoritariamente membros da burguesia. Lembra que para a burguesia está enriquecendo e está acumulando dinheiro. E a igreja calvinista, que a gente chama de puritana na Inglaterra, ela é uma igreja que favorece a burguesia, porque na igreja anglicana eles podem acumular dinheiro, na igreja puritana eles podem acumular dinheiro sem ir para o inferno. Então essa religião, essa igreja atraiu muitos burgueses. Então, na Inglaterra, a gente tinha uns reis da dinastia Stuart. Dinastia é uma família, né? Uma casa real que comanda lá um país, uma terra, por uma determinada quantidade de tempo. Então, os Stuart, eles eram anglicanos. E os Stuarts vão ficar meio abusados, eles vão começar a ser absolutistas demais, eles vão perseguir as outras religiões, católicos, calvinistas, quer dizer, os outros protestantes, eles vão aumentar impostos e eles vão controlar o parlamento. E o Carlos Stuart, né, o Carlos I da Inglaterra, ele chega até a fechar o parlamento. E isso vai ser um estopim lá para a Guerra Civil, porque na Inglaterra ninguém está afim de um rei 100% absolutista, né? Os burgueses ingleses que fazem parte do parlamento, eles também querem ter controle político para poder se favorecer seus negócios. Então, a gente vai ter a primeira revolução na Inglaterra, que a gente pode chamar de guerra civil ou de revolução puritana. Eu coloquei revolução puritana aqui em negrito, porque é o nome mais comum que vocês vão ver, né? Então, nós vamos ver aí as tropas fiéis ao rei lutando contra as tropas do parlamento inglês. E o parlamento inglês, ele era dividido em duas partes, né? E uma das partes, que era a Câmara dos Comuns, que tinha os burgueses, meio que conseguiu convencer a população da Inglaterra a se opor ao rei. Tipo, gente, esse cara tá querendo ser absolutista, esse cara tá querendo tirar da gente participação. Então, o povo inglês meio que colaborou com as tropas do parlamento inglês. Por causa disso, eles vencem, né? Eles vencem o rei. E aí, o Oliver Cromwell, que é esse cara aí, ele vai se tornar, ele era o líder do parlamento e ele vai se tornar o líder da Inglaterra. Só um minutinho que eu vou fazer uma pausa, porque eu acho que alguém está pedindo para entrar. Jamile. Continuar aqui. Bom, então esse cara que você está vendo aí é o Oliver Cromwell. Ele vai se tornar o líder da República da Inglaterra, vamos dizer assim, porque eles vão pegar o rei da Inglaterra, que é esse abusado aqui, o Carlos I, que queria cobrar imposto, que se exaltou, e ele vai ser decapitado em 1649. Então, na Inglaterra, no século XVII, muito antes do rei da França, eles já tinham cortado a cabeça de um rei, mas não tinha causado o mesmo impacto que vai ocorrer depois na Revolução Francesa. Né, aqui na Inglaterra, por mais que os outros reis soubessem, e a gente vai conversar sobre isso, não causou tanto impacto nos outros países, né? Então, Carlos I aí, esse tiozinho que você está vendo, perdeu a cabeça em 1649, e essa é uma pintura que mostra, não sei se vocês conseguem ver, aqui na parte superior, no centro, tá vendo? Tem um pedaço de madeira e um corpinho, né, sem a cabeça, porque a execução na Inglaterra era aquelas execuções de machado, né? Você tinha o carrasco, que vinha com o rosto coberto e cortava a cabeça da pessoa desse jeito. E aí aqui do lado, pelo menos do meu lado direito, você vai ver aqui também a cabeça do rei, ó, tem um cara com a machadinha e a cabeça segurando a cabeça do Carlos I. E aqui embaixo, ao centro, você vê uma mulher desmaiada, né? Sei lá, não deve ser muito bacana assistir execuções, né? A gente assiste nos filmes, né? Os caras iam nas praças públicas ver as execuções, eu não sei se todo mundo tinha exatamente estômago para isso. Até aqui, tudo bem? Sim, professor. Beleza. Então, vamos lá. Então, essa foi a primeira revolução dos burgueses aí na Inglaterra para tentar assumir o poder. Porque, veja, a burguesia era os caras que tinham dinheiro, né? Era os caras que controlavam o comércio, eram os caras que controlavam as manufaturas. Então, eles tinham dinheiro. E aí, eles começam a perceber que eles vão conseguir prosperar mais, eles vão conseguir ganhar mais dinheiro se eles não têm a questão do rei na vida deles. Porque quando você tem a questão do rei na sua vida, você tem que pagar impostos para o rei, e o rei controla o seu comércio. E aí, eles começam a pensar que se além do poder econômico, além do dinheiro, eles também tiverem poder político, eles vão conseguir prosperar ainda mais, né? Depois disso, a gente vai ter a República do Cromwell, que é aquele carinha aqui, né, que eu mostrei para vocês, esse tiozinho. Ele vai governar por quase 10 anos, mas ele também vai perseguir opositores. A população, né, a massa, né, os trabalhadores, camponeses que apoiam, né, os caras do parlamento agora vão ficar insatisfeitos, porque agora que a burguesia chega ao poder, ela não dá participação e não traz melhorias para a vida do povo em geral. Aí esse Cromwell vai fazer um negócio que vai fazer a Inglaterra ganhar muito, muito dinheiro, que chama ato de navegação. Esse ato de navegação é assim, tipo,
Vocês sabem que a Inglaterra é uma ilha e a Inglaterra tem uma grande marinha, né? Eles se dedicam muito aos mares, aos navios. Então, eles tinham uma enorme frota, né, naval. Espera aí um minuto. Aluna. Eles tinham lá uma enorme frota naval. E aí, o que a Inglaterra quer? Ela quer controlar o comércio marítimo do mundo, porque pensa que nessa época, 1651, os caras estão colonizando a América, estão viajando lá para o Oriente para fazer comércio. Então, a Inglaterra faz assim, a partir de hoje, todos os países que são nossos aliados e tal, vão começar a usar os nossos serviços de navio para fazer o comércio. Só que a Holanda também era um país que tinha frota naval e também fazia esse comércio. Então, vai gerar uma guerra entre Holanda e Inglaterra. A Inglaterra vence essa guerra e a Inglaterra vai controlar o comércio marítimo do mundo, quase inteiro. Então, eles vão ganhar muito dinheiro. Muito dinheiro. E isso vai ajudar a explicar por que eles vão ter depois capital acumulado, dinheiro acumulado, para fazer a Revolução Industrial 100 anos depois. Tudo bem? Beleza. Muito bem. Oi? Beleza, professora. Mas alguém tem alguma pergunta até aqui? Não. Não? Tá dando para entender? Tá dando. Beleza. Muito bem. Tá, pro. Em 1658, o Cromwell morre. E aí quem assume é o filho dele. Só que o filho dele não é muito popular, ele não tem, assim, habilidades políticas, e ele acaba caindo. E aí, o que os ingleses vão fazer? Quem é que vai governar a Inglaterra? Vamos voltar à figura do rei. Então, eles vão restaurar a dinastia Stuart, né? Só que eles cortaram a cabeça do Carlos I, então eles vão nomear, né, o parlamento vai nomear o rei da Inglaterra, vai restaurar o rei da Inglaterra na figura do filho, né, do cara que perdeu a cabeça, que é o Carlos II. E aí a gente vai ter dois reis, o Carlos II e o Jaime II, que são dois reis ligados à Igreja Católica, o que não cai muito bem na Inglaterra, porque a Inglaterra é um país de maioria protestante, eles não conseguem entender como é que tem reis católicos, né, envolvidos com a Igreja Católica governando. Esses caras, eles não vão fazer uma boa política com o parlamento, e eles vão tentar, mais uma vez, ser reis absolutistas da Inglaterra, e mais uma vez o parlamento, que é ligado à burguesia, não vai gostar, e aí a gente vai ter a segunda revolução na Inglaterra, a segunda revolução burguesa na Inglaterra, que a gente chama de Revolução Gloriosa, que vai durar aí cerca de 1 ano. O que o parlamento inglês faz para tentar de novo derrubar o rei? Ele vai lá na Holanda e fala para o rei de lá, que chama Guilherme d'Orange, e fala para o cara assim, mano, a gente vai meio que troca a coroa inglesa, você vai poder ser rei da Inglaterra se a gente tiver um parlamento livre, e aí a gente juntos derruba esse rei. Então, é isso que eles fazem, eles conseguem derrubar o rei da Inglaterra, o Guilherme d'Orange se torna o rei da Inglaterra, mas ele assina um negócio que em inglês chama Bill of Rights, que é uma declaração de direitos. Então, ele assina lá uma declaração falando assim, tipo, eu sou rei da Inglaterra, beleza, mas quem vai controlar tudo na Inglaterra, a vida econômica e política, é o parlamento, né? Os indivíduos vão ter liberdade e eu não vou ser um rei absolutista. E pronto, foi assim que a Inglaterra se tornou uma monarquia parlamentar constitucional. Até hoje, a Inglaterra é assim, né? Hoje você tem uma monarquia, você tem a rainha lá, que é aquela velha, Elizabeth, acho que é Elizabeth II, que tá, né, velha, Nunca morre. Oi? Nunca morre. Nunca morre, exato, o que eu ia falar, não desencarna aquela mulher, mas ela é uma monarca, ela é uma rainha, todo mundo fala, a rainha não serve para nada. Ela tem algumas funções ali, dá tchauzinho nos passeios reais, mas ela tem algumas funções políticas ali, porque ela é rainha, mas ela não manda, de fato, na Inglaterra. Então, na Inglaterra, a gente fala que desde a Revolução Gloriosa, de 1688-89, o rei reina, mas não governa. Porque quem governa, de fato, é o parlamento. E o rei vai obedecer, assim como o parlamento, uma constituição, que é aquele livrão de leis que fala lá os direitos e deveres de todo mundo. Esse aqui é o Guilherme d'Orange, que se torna aí o primeiro rei da Inglaterra, sob uma monarquia parlamentar constitucional, e esse aqui é uma fotografia dessa Bill of Rights, aí da Declaração de Direitos, né? Então, a Inglaterra se tornou, no século XVII, aqui, ó, 1689, a Inglaterra já é um país que a burguesia controla a política. E isso também vai ajudar a explicar por que eles vão ser pioneiros na Revolução Industrial. Fica uma recomendação de filme para vocês que fala sobre esse assunto, embora eu nunca tenha visto esse filme, chama Morte ao Rei. Se alguém quiser, fica a dica, hashtag. Muito bem. Agora, isso aqui
Essa parte de Inglaterra agora eu vou encerrar. Alguém tem alguma dúvida? Eu gostaria de falar alguma coisa? Esse filme tem na Netflix, professora? Acho que não, mas eu posso... Nada que a gente não possa consultar, não é verdade? Ah, beleza. Peraí, não, eu tô... Desculpa aí, sou burguesa. Eu tô com é que meu celular tá meio quebrado. Tá muito ruim. Mas eu tô olhando aqui, vamos ver. Se não tiver na Netflix, gente, tem aqueles outros aplicativos Mara lá que a gente pode usar. Mas eu não vou falar disso agora porque tá gravando. E eu não sou eu não sou obrigada a gerar prova contra mim mesma, tá? Eu quase falei, foi mal. Ó, não tem o Morte ao Rei, mas tem esse aqui que chama Elizabeth. Vocês estão vendo minha cara na câmera ou só a tela? Tem a sua carinha aqui. Ah, então tá, ó. Vocês estão vendo esse aqui, ó, Elizabeth? Sim. Ela foi rainha da Inglaterra antes dessa treta toda. Ah, bom. Antes dessa treta toda, ela é mais antiga que essa treta toda. Ela não pegou as revoluções burguesas. Esse filme é muito bom, assistam. E tem dois, né? Tem a Idade de Ouro e tem um que é só Elizabeth. Então são dois filmes, um meio que conta como ela chega ao poder e o outro é porque ela foi uma das rainhas da Inglaterra mais famosas, né? Que foi um período muito próspero para a Inglaterra quando ela foi rainha. Então, assim, depois a gente conversa sobre como assistir filmes em lugares que não são a Netflix. Continuando. No 8º ano, vocês fofíssimos que tiveram aula comigo, a gente estudou isso juntos, que foi o iluminismo, né? E eu lembro claramente de desenhar uma lâmpada horrorosa na lousa, para poder perguntar para vocês o que essa ideia de iluminismo, esse nome iluminismo faz vocês lembrarem. Foi uma pergunta. Ah, tá, peraí. Gente, não pode matar a aula online, tem que ouvir a pro. Acho que é iluminar uma ideia? Iluminar, né? Então, a palavra iluminismo dá essa ideia de iluminar. Vocês não lembram de nada do iluminismo? Que feio, gente. Eu lembro do Yuri comendo. Acabei de acordar, professora. Peraí. Eu lembro do Yuri. Muito bem. Então, a palavra iluminismo vem disso mesmo, de luz, né? Por que vem essa ideia? O iluminismo vai nascer na França, né? O país que vai ser assim o berço do iluminismo, que vai ter a maior parte dos filósofos iluministas é a França. Então vamos só relembrar como que era a sociedade francesa. Ao contrário da Inglaterra, que tinha um parlamento ativo que governava junto ao rei, na França isso não tinha. O rei era o rei, né, absolutista, até que tem lá o Luís XIV, que era o rei Sol, que é o símbolo do absolutismo, que o cara que reinou sozinho, absoluta. E aí você tem abaixo do rei na sociedade francesa, você tem a nobreza e o clero, e aí você vai ter a separação, né, entre elite e povo. Então, nobreza e clero é elite. A nobreza e o clero, eles não trabalham. A nobreza e o clero, eles têm outras funções e eles têm um privilégio, né? Você nasce nobre por quê? O nobre era nobre por quê? Porque o Deus cristão escolheu eles. Porque escolheu. Então, o nobre é nobre porque ele é filho do outro nobre, que é filho do outro nobre. Era uma questão de nascimento e que se transpassava na sociedade aquela questão religiosa, onde Deus quis, Deus os escolheram. Então, eles não trabalhavam. Quem trabalhava era o resto, que é a grande parte da população, que são os camponeses, os trabalhadores, os artesãos, os jornalistas, os professores, os médicos, inclusive os burgueses. Nessa época, os burgueses, que são comerciantes, banqueiros, donos de terra, eles não têm poder político. Eles têm que trabalhar e pagar impostos para sustentar a nobreza, o clero e ao rei. Então, como esse gráfico aqui, essa pirâmide está com muito elemento, eu trouxe uma mais simplesinha para a gente poder ver em questão de quantidade. Então, você tem ali o clero, que era a minoria da sociedade francesa, cerca de 1% ali, 0,5%, você vai ter ali 1% de nobres na França, e o resto eram camponeses, artesãos e burgueses. Então, a grande parte da população. Muito bem. O iluminismo também é chamado de ilustração, depende do livro que você pegar, ou do texto que você pegar, vai estar iluminismo ou ilustração. São dois nomes para dizer a mesma coisa. Muito bem, então lá na Europa, especialmente na França, as questões de poder, quem tinha poder e privilégio eram pessoas que nasciam com essa condição, então era uma coisa passada de pai para filho. Então, qual era a sua probabilidade de nascer qualquer um e se tornar alguém que tinha poder político? Nenhuma, né? Porque seu pai não era nobre e Deus não tinha te escolhido. Então, vai chegar uma hora que a burguesia ela vai se desenvolver, porque os burgueses vão começar a ganhar dinheiro.
E, no começo, quando o capitalismo nasce, ele precisa do Estado. Lembra que eu falei para vocês que os burgueses precisam do rei e o rei precisa dos burgueses. Então, o rei e a burguesia, eles têm uma aliança, né? Que é uma aliança que a gente vai assistir ela se quebrar agora. Porque os burgueses, para protegerem os seus negócios, precisavam de um rei que controlasse o comércio, por exemplo, a entrada de mercadorias de outros países, para que a minha mercadoria do meu país ganhe mais dinheiro. Então, para a burguesia, o Estado, o rei, foi importante. Por outro lado, para o rei também, a burguesia foi importante para manter o seu poder e pagar seus impostos. Agora a burguesia começa a questionar essa questão. Então a gente vai ver que o iluminismo é um movimento intelectual, né, um movimento de ideias, são pessoas que estão escrevendo, indo nos bares e discutindo ideias, questionando esse negócio de rei é rei porque Deus quis, e o nobre é nobre porque Deus quis, né? Isso é baseado em quê? Isso é baseado numa crença, isso não é baseado na razão, isso não é baseado na ciência, isso não é baseado num experimento, né? Experimento empírico. Quando eu falo empírico, eu estou falando de uma coisa que eu posso tocar, que eu posso experimentar, que eu posso demonstrar. Então, assim, eles falam, como é que essas pessoas têm legitimidade para ter autoridade sobre nós, se não tem nada racional e nada científico que explique isso? Então, o iluminismo vão ser uns caras que vão começar a falar de liberdade, de progresso, de tolerância, de fraternidade. Fraternidade é irmão, é amor de irmão. Vão começar a falar que igreja e Estado não deviam andar lado a lado, porque não tem cabimento você ter poder político, porque Deus quer, porque isso é uma crença. Então, nós vamos ver agora alguns caras que vão começar a escrever e divulgar ideias, que vão começar a questionar o poder absoluto do rei. O que vai ajudar a gente a entender também por que o rei da França vai perder a cabeça daqui umas 2 aulas. Tudo bem? Vou começar aqui pelo Denis Diderot. O Denis Diderot foi um francês, esse moço aí que você está vendo na pintura, e ele foi um dos caras que ajudou a criar a enciclopédia. Vocês sabem o que é uma enciclopédia? Sei não, eu sei o que é, mas eu não sei o que é, não. O que é a Wikipédia? É um site. É um site. O que tem na Wikipédia? Tudo. Tudo, né? Só que você tem a Wikipédia porque você tem a internet. Antes de você ter a internet, você não tinha a Wikipédia. Você tinha a enciclopédia só. Enciclopédia é um conjunto de livros que vai juntando todo o conhecimento que a gente tem disponível. Não sei se vocês têm na casa de alguma pessoa antiga ou que vocês já foram na biblioteca, uma porrada de livro, assim, tudo parecido, cada livro tem uma letra, A, B, C, tem um conjuntão de livro, assim. Vocês já viram isso na vida? Minha mãe disse que ela tinha. Já vi. Ai, como vocês são jovens. Quando eu era criança, eu fiz muito trabalho. Eu tinha que ir na biblioteca pegar a enciclopédia para fazer o trabalho. Mas qual que é a ideia desses caras? Então, você pensa assim, esses caras não têm internet, não têm Wikipédia. Mas eles são a favor do conhecimento, né? Eles querem divulgar conhecimento. Eles são a favor da razão e da ciência. Então, o que eles fazem? Eles inventam tudo que a gente sabe de conhecimento científico e racional, eles vão lá e começam a catalogar em livros para que as pessoas possam ter acesso para disseminar, né, para difundir, para espalhar conhecimento na sociedade. E aí que vai nascer a enciclopédia, que na época foi Nossa Senhora. Hoje para você pode parecer ridículo, porque toda vez que você tem uma dúvida, você digita a palavrinha no Google e ele te dá inúmeros sites para você ler. Inclusive ler baboseira, né? Mas enfim, isso é outro assunto. Mas nessa época aqui, 1700 e pouco, século XVIII, é um conjunto de livros com todo o conhecimento que a humanidade produziu, né? Então você pode, é claro que você não vai ver a enciclopédia e você vai poder virar médico, né, lendo a enciclopédia, mas você vai ter conhecimento, você vai ter acesso à informação que as pessoas antes não tinham com tanta facilidade. Então isso aqui foi uma grande revolução para a época, tanto que o século XVIII é chamado de século das luzes. Quando está escuro, você não enxerga. Quando você acende a luz, você enxerga. Então daí essa ideia de iluminar o pensamento. Quando você está com uma dúvida, você pede ajuda para o seu professor para esclarecer a dúvida, quer dizer, para tornar claro. Então, essa ideia da clareza é o oposto do escuro, que é quando a gente não consegue enxergar. Por isso que a gente fala que o século XVIII é o século das luzes, e por isso que eles se chamavam, né, de iluministas, porque eram aqueles que estavam trazendo a luz, que estavam esclarecendo, que estavam tirando a humanidade da escuridão, da ignorância. Tudo bem? Tudo. Maravilha. O Diderot, que é esse moço aqui, além dele ter ajudado a criar a enciclopédia,
ele era um cara que, para a época, ele chocava muito as pessoas, porque ele era um cara que foi criado na religião, ele foi criado, assim, muito religioso, todo mundo até achava que ele ia ser padre um dia, porque ele foi criado por jesuítas e tudo mais, só que ele é um cara que rompeu completamente com a religião, e não é que ele fazia críticas à religião, assim, à igreja, nós vamos ver outros caras que vão criticar o poder da igreja, porque a igreja era abusada e tal, ele não, ele vai criticar mesmo a religião em si, porque ele é um cara do equilíbrio. Se você for ler um dia a filosofia do Diderot, ele é um cara muito que buscava o equilíbrio. Então ele acreditava que um homem para viver bem, uma pessoa para viver bem e ser feliz, era uma pessoa que tinha que ter as suas emoções equilibradas, que tinha que ter o equilíbrio. Então ele achava que a igreja destruía isso, destruía as pessoas, porque assim, o ser humano é movido pelas suas paixões. Então você tem uma paixão ali por um esporte, você tem uma paixão pelas artes, você tem paixão pelas coisas, e isso te move, isso te faz fazer as coisas. E ele achava que a igreja destruía as paixões das pessoas, porque a igreja falava que tudo aquilo era errado, ou que era pecado, ou que a única coisa certa a se fazer era cumprir todas as palavras e as regras e a vontade de Deus. Então o Diderot era um cara que criticava muito religião e muito a igreja, assim, quase, eu não sei, eu não tenho conhecimento da vida pessoal dele para te dizer que ele chegou a ser ateu, né? Mas ele era um cara que rompeu, de fato, com a igreja e com as religiões. Então, ele era um cara que, para a época, ele causava muito choque nas pessoas. Cris, Tudo bem? Vamos para o próximo, que você vai lembrar do Jane. oitavo ano. Oi, tem uma pergunta. diga. Quando você falou lá que, esse tempo foi o tempo do iluminismo, que começaram a vir as pessoas esclarecer, essas pessoas que estavam ensinando eram os filósofos? Isso, eram esses filósofos que estão gerando debate na sociedade. Mas era muito comum na época nas tavernas, assim, nos bares, né? Hoje em dia eu não sei o que o bar virou, mas antigamente os bares eram um local de encontro de pessoas que queriam ter discussões políticas, filosóficas, né? Tanto que as pessoas discursavam em bares. E quando a gente for estudar a Revolução Francesa, vai ter os caras que vão lá nos bares da cidade discursar contra o rei, discursar a favor da revolução e das transformações e da liberdade. Hoje em dia, os bares jogam dominó, professora. Isso. Não, mas também eu, quando saio com os meus amigos, a gente discute política. Não sei por quê, gente. Eu tenho essa tendência a discutir política. Mas, assim, era muito comum isso. E não é tanto... Não acabou faz tanto tempo, porque na época do nazismo, que é século XX já, 1900 e pouco, Hitler ia em bares na Alemanha discutir. Então, assim, isso foi usado como local político até pouco tempo. E olha o que a gente fez com o Facebook, gente. Você entra no Facebook, é fake news e gente falando besteira política. Então, isso é muito comum que a gente pegue os lugares de socialização, né? E discuta. Agora, são vários filósofos iluministas, tá? Eu escolhi alguns, né? Eu peguei o Diderot a mais, e os outros 3 vocês já viram no oitavo ano, a gente vai falar deles de novo, mas são vários filósofos iluministas, assim, não dá para, por falar de tudo, estamos perdidos. Tudo bem até aqui? Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta? Professora, Diga. a Ju tinha uma dúvida que ela tá sem microfone. Ela falou assim, tipo, voltando um pouquinho. Se um pobre se casasse com... Não, tipo, tivesse relacionamento com um... Nobre. Isso, um nobre. Ele tivesse filho, tipo, o que aconteceria? Um bastardo. Ah, sim. Escutou, né, Juliana? Bastardinho. E que devia ser muito comum. Tem muita história, gente, de rei e de papa que tinha filho bastardo. Né, que são filhos que não são reconhecidos pela lei, e não são reconhecidos não só pela lei, como também não são reconhecidos pela sociedade, né, porque a sociedade, hoje em dia, as coisas mudaram muito, gente, né, a história está sempre em movimento, mas naquela época, você tinha um filho fora do casamento, a sociedade não reconhecia aquilo como filho, então ele era um bastardo, era uma pessoa que não tinha direito nenhum sobre as coisas suas, era um bastardinho, por isso que bastardo é um palavrão, né, você chamar alguém de bastardo é você dizer que ele é um filho fora do casamento, e isso era uma ofensa. Talvez hoje, para vocês, isso não faça tanto sentido, porque, como eu disse, o mundo mudou. Mas antigamente... Mas eu acho muito chique chamar os outros de bastardo, tipo, seu bastardo. É um xingamento muito chique. Então, é muito chique, mas hoje em dia, gente, né? Você fala isso, a pessoa ri da sua cara. E da sua cara, porque não tem mais o mesmo significado. Você xingar, sabe, 100 anos atrás, na época da minha avó, por exemplo, acho que no começo do século XX, ser bastardo ainda era uma ofensa muito grande. Hoje em dia, o que é um filho fora do casamento? Vixe! Muita gente tem meio-irmão. Hoje em dia as pessoas casam? Então, hoje em dia as pessoas casam. Então, assim, como o mundo mudou muito,
chamar de bastardo não tem nem o mesmo impacto. Tanto é que se você às vezes xinga alguém de bastardo, a pessoa fica ofendida, mas ela não sabe nem o que bastardo significa, ela só sabe que é feio. Vamos lá, agora vamos falar desse cara bonito com esse cabelo fofo que é o Voltaire. Não é Voltaire, é Voltaire, que é francês. Vocês lembram do francês, né, do Voltaire? Não é o nome real dele, ele tinha um nome esquisito lá, Maria, não sei das quantas. Mas eu vou chamar de Voltaire, que eu também não sei o nome dele de cor. Ele foi um francês e ele foi muito, muito, muito famoso, porque ele escrevia muito, e ele escrevia em forma de sátira, né? Ele escrevia meio, tipo, para ficar engraçado, sabe? Meio uma piada. Não que era para morrer de rir. Escrevia com ironia, isso que eu quero falar, escrevia com ironia. Muito bem, então ele escrevia contra a intolerância religiosa. Veja, o Voltaire não é como o Diderot. O Diderot era um cara que chocava porque ele era realmente contra a igreja e contra a religião. E eu não sei, não tenho esse conhecimento, não sei se dizer se ele era ateu ou não, mas ele era um cara que chocava para a época. O Voltaire não, ele não é que ele não gostava da igreja ou da religião em si. Ele era contra o abuso da igreja, ele era contra a intolerância religiosa, ele era contra católico perseguir protestante e protestante perseguir católico, ele achava aquilo ridículo. E ele era contra a igreja e os nobres ter privilégio. Né? Ai, Deus te escolheu, tá bom, né? Conveniente, todo mundo que é escolhido por Deus, né? Nunca ninguém chega à conclusão assim, eu não sou escolhida por Deus, eu tenho que ser pobre. Então, assim, ele achava aquilo ridículo, que era um comentário, que era uma coisa irracional, e que é uma coisa que qualquer um pode falar. E você não pode simplesmente aceitar e deixar alguém te governar, ou alguém ter privilégios, porque simplesmente ela disse para você que Deus a escolheu, que é muito conveniente, né, que Deus tenha escolhido sempre os outros. E ele também defendia muito a liberdade de expressão, coisa que não tinha muito, né, na França absolutista. O Voltaire chegou a ser preso, né, ele ficou preso acho que 2 ou 3 vezes na França, até que ele foge para a Inglaterra, onde ele pode viver com um pouco mais de liberdade. Então eu trouxe algumas frases aqui do Voltaire que refletem aqui um pouco das críticas que ele fazia. Uma está aqui embaixo da fotinho dele, diz assim: a religião mal entendida é uma febre que pode terminar em delírio. Então, ele está falando assim, que interpretar mal a religião, ser intolerante, pode te transformar numa pessoa que vive num delírio e não na realidade. Então, você está percebendo que ele não está criticando a religião em si, ele está criticando a intolerância religiosa, que não é a mesma coisa. Aí eu trouxe mais 2 frases aqui, essa grandona aqui é um clássico do Voltaire, em defesa da liberdade de expressão. Ele fala: posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las. Então, assim, ele está dizendo que ele não pode não concordar com o que você diz, mas ele acha que você tem que poder dizer, mesmo que ele não concorde. Ele acha que a gente não pode impor as nossas vontades sobre as outras pessoas em sociedade. Aí eu trouxe mais uma que eu achei muito interessante, eu gostaria que vocês me dissessem o que vocês acham dessa, tá? É difícil libertar os tolos das armas que eles veneram. O que Voltaire quis dizer com essa mensagem? Poético. Oi? Poético. Tá, mas o que ele quis dizer? Eu sei lá. Eu sei lá. Ele tá se referindo... Ele tá se referindo... É difícil libertar que tem alguma coisa que te prende, que ele quer libertar você, mas você não quer ser libertado porque você venera essa coisa. Exato. Então, assim, pode ser uma questão religiosa, você pode ser absolutamente insano pela sua religião e você não consegue se livrar daquilo sem perceber que aquilo faz mal para você ou para os outros? Pode ser um político que você seja completamente louco por ele e você não consiga se desvencilhar, mesmo que aquilo faça mal para você e para os outros? Pode. Olha só, que espertinho. Ele é na frente do tempo dele. Ou a gente que tá atrás, né? Então, eu acho que é a gente que tá atrás. Porque, assim, eu acho que quando você fala assim, as pessoas em 1500 achavam que a Terra era plana e aí o Cristóvão Colombo chegou na América. Essas pessoas não eram burras, porque as pessoas não tinham conhecimento que a gente tem hoje, eu acho. Hoje a gente tem conhecimento científico e filosófico de 2000 anos. Agora, diz para mim por que depois de todo esse tempo a gente continua cometendo os mesmos erros. Então, ou a gente não estuda o suficiente, ou a gente realmente é muito burro. Não sei. Acredita em corrente da Os dois é a mesma coisa. Porque, não, mas assim, você concorda que se a gente tivesse mais conhecimento sobre a nossa história, a história da humanidade em geral, não estou dizendo que a gente tem que ser especialista e decorar os nomes e bababá, mas se você tiver noção de que ser manipulado politicamente, religiosamente, economicamente já aconteceu antes,
e que essas coisas se repetem, e que as pessoas que têm poder e privilégio sempre vão brigar para manter seu poder e privilégio, se a gente entendesse isso, não seria mais fácil da gente poder brigar, no mínimo, para ter uma vida melhor? Exatamente. Ou para não ser tão explorado, para não ser tão idiota? Sim. Eu acho que dava, né? Belas palavras. Obrigada, tô inspirada esta manhã. Cristiane para presidente, quero. Claro, claro, claro. Bom, muito bem, pessoal. Vamos falar agora do Montesquieu. Tem que fazer biquinho esse, tá? Montesquieu também não era o nome dele, nome de batismo. Ele era Barão de Montesquieu, mas só vai ver Montesquieu. Ele era um filósofo que, além de criticar o excesso de poder, ele também criticava a escravidão, hein? Lembra que essa época aí os europeus estão escravizando tudo que é africano, tudo que é indígena lá na América. Esse é um cara que critica também a escravidão, porque esse cara realmente entendia, acho que o significado da palavra é liberdade. Mas o maior trabalho do Montesquieu foi em relação à questão do poder. Ele achava que quando uma pessoa só tem poder demais, essa pessoa tende a abusar do poder. E ele achava, tá a frase clássica dele, que identifica aí o pensamento dele, que é só o poder freia o poder. Então ele está falando que uma pessoa só tendo todo o poder, ela pode abusar desse poder. Então esse poder tem que ser dividido. Então, nunca pode ter uma pessoa só ou um pequeno grupo de pessoas com todo o poder. O poder tem que ser dividido para que várias pessoas com poder se controlem e se fiscalizem. Então, ele vai criar um negócio chamado os 3 poderes, que você conhece. Certo? Certo. Da onde você conhece isso aí? Legislativo, judiciário e executivo? Política. O nosso país hoje... Hã? A minha testa aqui, ó. O nosso país hoje é uma república dividida em 3 poderes. E não só o nosso país, né? A maior parte das repúblicas ocidentais, né? Na Europa, aqui na América, são repúblicas divididas em 3 poderes. E aí vocês se lembram desses 3 poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário? Sim. Tá, então no Brasil você tem 3 esferas. Você tem a esfera federal, que é o país inteiro, você tem as esferas estaduais, que é cada estado, e você tem os municípios dentro dos estados. Dentro do federal, do estado e do município, você tem os 3 poderes. Então pensa lá no executivo. O executivo é o cara que administra. Quem é o chefe do poder executivo federal no Brasil? Não quero saber o nome da pessoa, eu quero saber o cargo. Como chama o chefe do Executivo Nacional? Cri. Só não sei. Joga no Google! Vocês estão na internet? Vocês não me enganam? Gente do céu, vocês estão me chocando. Manipulação. Eu acho que pergunta de novo para me pesquisar. Quem é o chefe do Executivo, gente? Nacional? É o presidente. É o presidente. Claro, eu tô esperando alguém responder. Não quero saber de nomes. Eu só quero Eu sabia, é que tava muito fácil. Tá. Quem que é o chefe do Executivo do Estado? Governador. Governador. E quem é o chefe do Executivo Municipal? Prefeito. Prefeito. Perfeito. Só que o prefeito, o governador e o presidente, eles administram, mas eles não fazem leis. Então, se você acha que tem alguma coisa errada em termos de leis, tem uma lei que está errada, por exemplo, você acha que casais homoafetivos devem poder se casar e ter filhos, né, adotar crianças, e não tem essa lei. Então, não adianta você só reclamar com o presidente, com o governador e com o prefeito, porque esses caras não fazem leis. Quem faz lei é o legislativo. Quem é que representa o legislativo na esfera federal? Quem é que faz as leis no Brasil que valem para o país inteiro? Ministro? Não, ministro é nomeado pelo executivo. Ministros são tipo ajudantes, né, do presidente, do governador e do prefeito para poder governar as várias esferas, né? Então, você tem o presidente que nomeia ministros. Então, ministro da saúde, que a gente não tem no momento, mas é para ajudar o presidente a cuidar da área da saúde. Então, no estado e no município chama secretário, não chama ministro, mas é a mesma coisa, né? É um cargo que é para ajudar o executivo. Quem elabora as leis no Brasil, em âmbito federal, são deputados federais e senadores. Ok? Ok? Ok.
Então, quando você quer mudança na lei, se você acha que o Brasil precisa de leis melhores, você precisa procurar candidatos a deputado e a senador que tenha propostas de leis que vai favorecer você e sua comunidade. E no Estado? Quem é que faz as leis no Estado? Parlamento, segundo minha mãe. Isso, chama Assembleia Legislativa, são os deputados estaduais. E na cidade? Quem é que faz as leis na cidade? Quem é que trabalha lá no Paço? É o vereador, pro? É o vereador, muito bom. Então, nós temos deputados federais, senadores, deputados estaduais e vereadores. Essas pessoas fazem leis. E o judiciário é quem julga as leis. Quem é que julga as leis? Não me infarta! E quando você vê filme ali, gente, quem é que julga as paradas? Juiz. Juiz, pô! Fala comigo. São os juízes. Aqui no Brasil a gente tem cargo de juiz e desembargador, que também são cargos do judiciário, que são pessoas que julgam as leis. Então, às vezes você vê um julgamento e o juiz tomou uma decisão meio bizarra. Mas, às vezes, o juiz segue a lei. É a lei que é bizarra, não é o juiz. O juiz tem que seguir a lei, ele tem que interpretar e seguir a lei. Então, se a lei do nosso país é bizarra, porque é uma norma bizarra, você tem que reclamar com o legislativo, não só com o juiz. Então, você tem esses três poderes. A função desses três poderes é que esses três poderes se fiscalizem e se controlem para que ninguém tenha poder demais. E eu não sei se você tem acompanhado House of Brazil, né, a nossa série, que você vê constantemente nos jornais judiciário, legislativo e executivo tretando. Então, você tem lá o presidente que está brigando com o Congresso, que é quem faz as leis, né? O Congresso é a Câmara de Deputados mais o Senado. E aí o presidente também quer fechar o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, que é os 11 juízes mais poderosos do país. Então, você vê no Brasil, por exemplo, você tem constantemente nas notícias informações dos três poderes se bicando ali, porque eles não estão se entendendo. No momento, cada um está querendo ter uma coisa ali diferente do outro, eles estão ali se bicando. Isso porque Montesquieu sugeriu que a gente dividisse poder em três, porque só o poder freia o poder. Tudo bem até aqui? Sim. Próximo. Oh, fofinho. Jean-Jacques Rousseau. Vamos lá também, francês, tem que falar bonito, não é Jean, é Jean. Jean-Jacques Rousseau, né? Não é Rousseau, é Rousseau. Ele foi um dos mais famosão, ele é mais novo, né? Ele nasce depois, ele já nasce em 1700 e pouco, os outros nasceram em 1600, né? Eles são um pouquinho mais velhos que o Rousseau. Rousseau um pouquinho mais jovem, e o Rousseau, ele era um cara que não era ligado a rei, não, pelo contrário, ele achava que o governo tinha que ser um governo popular, que o povo tinha que ter poder. Então, ele era um democrata, e ele criou a teoria do bom selvagem. Vocês lembram da teoria do bom selvagem? Vocês já discutiram isso em filosofia? A questão da natureza do homem? Não. A natureza do ser humano? Quando a gente fala da natureza do ser humano, a gente está falando da gente, né? No nosso estado natural, enquanto espécies da natureza, enquanto parte da natureza. Então, o que o Rousseau falava? Que o ser humano nasce bom. Então, o ser humano na natureza, o ser humano enquanto um elemento da natureza, enquanto mais um animal ali na natureza, ele é bom. Nós nascemos bom, nós nascemos com um potencial positivo. Porém, é a sociedade que nos corrompe. Dá para entender isso que ele quer dizer? Falem comigo. Sim, a gente falou com o José Carlos, a gente aprendeu. Ah, bom. Então, vocês viram isso em filosofia. Então, segundo Rousseau, se a gente nasce bom e a sociedade que nos corrompe, o que é a nossa vida em sociedade que nos estraga? O José Carlos explicou para vocês? Segundo Rousseau, tá? Segundo Rousseau, o que corrompe o ser humano é a propriedade privada. O que é a propriedade privada? É aquelas casas lá que vivem cheias de cachorro. Propriedade privada é uma porção de terra que você cercou e chamou de seu. Isso é propriedade privada. Só que a propriedade privada pode ser desde a sua casinha, que é sua casa de uso pessoal, quanto
hectares e hectares de terra que você só cercou e chamou de seu, passou do seu avô para o seu pai, do seu pai para você, e você não usa para nada, e está ali parada. Então, tudo que o ser humano cerca e chama de seu, a gente chama isso de propriedade privada. E segundo o Rousseau, é a propriedade privada, segundo o pensamento dele. Se você concorda ou não com o Rousseau, se eu concordo ou não com o Rousseau, isso é outra história, tá? Isso é o que o Rousseau explica na obra dele, O Contrato Social, que é a propriedade privada, olha o que ele escreveu aqui, introduz a desigualdade entre os homens, a diferença entre o rico e o pobre, o poderoso e o fraco, o senhor e o escravo, até a predominância do mais forte. O homem é corrompido pelo poder e esmagado pela violência. Então, ele diz que a partir do momento que a gente cerca um pedaço de terra e chama de nosso, se eu cerquei um pedaço de terra maior que o seu, eu vou ter mais riqueza que você, porque eu tenho mais terra que você, eu posso produzir mais que você. E aí eu vou ficar rica, e você vai ficar pobre, e aí eu vou ter poder, e você vai ser fraca, e aí eu vou te escravizar, e eu vou ser o senhor. Então, ele diz que é isso, a propriedade privada é quando a gente cerca as terras, chama de nosso, que a gente gera poder, gera violência, e é isso que nos estraga, mas não é que nós nascemos ruins. É essa relação de poder que nos corrompe. Dá para entender o pensamento do Rousseau? Fala, criaturas! Sim. Metade da sala que tá aí só ligou o computador, né? Eu tô comendo. Tudo bem, mas fala com a boca cheia. Tô Vamos lá. morrendo de gripe. Eu entendo. Eu tô com a minha rinite tacadíssima. Mas sim ou não, gente, por favor. Eu quero dar aula ao vivo pra gente interagir, que é muito chato falar sozinho. Bom, agora eu fiz aqui, ó, Rousseau e Thomas Hobbes. Você lembra do Thomas Hobbes, desse velho aqui? Acho que sim. Eu falei deles nas aulas de absolutismo. Ele era um teórico do absolutismo. E o Hobbes, ele justificava o poder do rei. Ele falava que o ser humano precisa de um rei forte que nos controle, porque nós nascemos maus, né? Então, o Hobbes e o Rousseau tinham teorias opostas sobre a natureza do homem. O Thomas Hobbes dizia, o homem é o lobo do homem, né? O homem nasce ruim, nossa natureza é uma natureza ruim, e a gente tende a se devorar em sociedade, então a gente precisa de um rei que nos controle. Isso é o que Thomas Hobbes fala. 100 anos depois, vem o Rousseau e fala, a gente nasce bom, e é a questão de poder, é a propriedade privada que gera relações de poder que nos corrompem, mas a nossa natureza é boa. Então, você percebe que você tem dois filósofos aí que argumentam coisas opostas. E eu gostaria que você pensasse sobre isso. Você não precisa me falar agora, mas vai ter um exercício no nosso formulário para você poder pensar no Rousseau e no Hobbes. Tudo bem? Então, se você está com dúvida nisso, pergunte já. Não? Não, de boa, de boa. Então, vai ter um exercício para você refletir sobre a natureza do homem. Então, o Thomas Hobbes acredita que o homem nasce mal, o homem é o lobo do homem, e a gente precisa de um governo forte, centralizador, que nos controle, para que a gente não se devore. Já o Rousseau, ele diz, não, nós nascemos bom, nossa natureza é boa, só que as relações de poder que a propriedade privada gera é que nos corrompe e nos transformam em pessoas ruins e competitivas e violentas. E aí você vai ter que pensar sobre isso para responder o exercício que eu fiz lá, tá bom? Beleza. Agora a gente vai entrar na questão econômica, tá? A questão econômica, aí a gente vai entrar na questão econômica, a gente vai entrar em umas discussões meio atuais, porque muita gente fala dessas coisas hoje em dia como se elas soubessem. Então, primeira coisa, a gente tem que entender contexto, a gente tem que entender a situação. Em que situação essas pessoas que criaram essas ideias, elas viviam? Elas viviam numa situação que era a seguinte, você tinha um rei absolutista que dominava a sociedade e que impunha regras sobre todo mundo. As pessoas não tinham liberdade individual, as pessoas não podiam participar da política. Então, dentro desses contextos, a gente vai ter o nascimento de ideias liberais. Hoje tem muita gente ligada à política de direita que fala do liberalismo, mas não conhece as ideias liberais da época, quando elas nascem, não entendem por que elas nasceram desse jeito e ficam repetindo porcaria na internet, me irritando, me chamando de fedida. Então, vamos lá.
Um liberal é um cara que quer liberdade. Ele quer liberdade de quê? Do político opressor. Porque ele vivia numa situação em que o rei e os nobres tinham controle sobre tudo, sobre as riquezas, sobre as terras, sobre a política, sobre o comportamento dos indivíduos. Então, eles realmente viviam numa sociedade em que as ideias de liberdade eram essenciais para essas pessoas, especialmente para a burguesia, porque para a burguesia poder prosperar ainda mais, ela precisa de mais liberdade para ganhar mais dinheiro. Porque se ela se livra do rei, ela não paga imposto. Se ela se livra do rei e ela se torna o poder político, ela governa a favor de si. E ela não tem mais um empecilho. Então, vamos lá. Vai surgir um cara na Inglaterra, que é considerado ali o pai do iluminismo, né, na esfera econômica, que é o John Locke. O John Locke, ele vai defender aquilo que ele chama de direitos naturais. Então, meio que assim, todo ser humano, tudo que é natural é da natureza, certo? Não é uma coisa do ser humano. Aquilo que a gente inventa, que a gente cria, são coisas humanizadas. Aquilo que é da natureza, tipo a chuva, os animais, as plantas, são naturais. Mas ele diz que existe uma coisa natural do homem, que são alguns direitos, que é o direito à vida, o direito à liberdade e o direito à propriedade privada. Então, o John Locke acredita que o ser humano tem direito a cercar terras e chamar de seu. E ele não era contra o rei. Pelo contrário, só que ele achava que o rei tinha que ser limitado, ter poderes limitados, então ele era a favor de uma monarquia parlamentar constitucional. Então, ideias de John Locke influenciam aquele parlamento inglês que vai fazer aquelas duas revoluções inglesas que a gente conversou. É curioso que o John Locke defende a liberdade, mas o John Locke ele era sócio de uma empresa de escravos, né, que escravizava pessoas na África e levava para a América. Então, que liberdade, que direito à vida e liberdade o John Locke defende? Vocês percebem? Eu estou fazendo de conta que alguém está assistindo minha aula. Acho que eu estou falando sozinha. Entendi, professora, entendi. Obrigada. Então, assim, as ideias do John Locke, essas ideias liberais, vão dar base àquilo que a gente chama hoje de meritocracia. O que é a meritocracia? É que todo mundo fala muito hoje em dia, né? O pessoal da direita hoje no Brasil usa muito essa palavra. Que eles falam assim, o seu sucesso profissional e social é pura e exclusivamente fruto do seu esforço. Então, se você se esforçar, se dedicar, você consegue qualquer coisa. Por mérito seu. Isso existe. A nossa sociedade é uma sociedade em que somente o esforço profissional e pessoal das pessoas definem o sucesso que elas alcançam? Falem comigo. Não. Por que não? Eu acho que é por causa a falta de oportunidade, para não sei. Sim, então você acha que se as pessoas não têm, todas as pessoas não têm a mesma oportunidade, elas não vão ter a mesma chance, mesmo que elas façam o mesmo esforço, elas não vão ter a mesma chance de ter as mesmas coisas? Desde quando o rico, branco, cis, hétero se esforça? Exato. Então, olha só, é muito fácil falar em meritocracia numa sociedade desigual, né? Então, eu trouxe aqui duas charges para a gente pensar um pouquinho nisso. Primeiro, essa charge que fala aqui da questão financeira. Vocês entendem essa charge? Então, você tem lá um moleque, né? Ambos estão com roupinha de escola, mas provavelmente essa charge está fazendo um paralelo entre a educação pública e privada do país. Aqui no Brasil, quem tem acesso à educação privada e nós que temos acesso à educação pública, a gente parte do mesmo ponto na corrida por uma vaga na faculdade? Não. Agora, eu estou dizendo para você, que é meu aluno, que você não é capaz? Não. Eu estou dizendo que se você se esforçar, mesmo que você se esforce e estude, você não vai conseguir uma vaga na faculdade? É essa a mensagem que eu estou te passando? Não. A mensagem que eu estou te passando é que a corrida da vida no sistema em que nós vivemos é injusta. Porque quem nasce sem essas escadinhas na nossa vida, que é em termos financeiros, tem mais facilidade para chegar aonde nós também podemos chegar se a gente estudar e se esforçar. Mas não é justo que a gente tenha que correr muito mais para chegar no mesmo lugar e ainda ter que ouvir de Playboy que eles merecem o que eles têm porque eles se esforçaram. Nossa, eu vou ser muito xingada no Instagram. Por quê? Eu tô gravando, vou postar. Eu também tô gravando, eu vou postar. Minha aula, gente.
Depois eu comento quem perdeu lá a questão do Instagram. Aí eu trouxe uma outra charge, que aí é mais a questão da mulher na sociedade brasileira. Então, você acha que uma mulher, especialmente as mulheres negras do Brasil, elas partem na corrida pelo sucesso, no mesmo ponto que um homem... Oh. O senhor morreu? Alguém responder? Vamos. Sora, travou. Deu uma travada aqui que eu Não, tinha gravado. Desculpa. Boa! Vamos lá, de novo. Olha aqui a charge. Essa charge, ela tá mostrando o que para vocês? As dificuldades que uma mulher negra tem de alcançar o sucesso. Isso. Então, você tem lá a corrida da vida, todo mundo é só se esforçar. Mas para uma mulher, especialmente na nossa sociedade, uma mulher negra, é muito mais difícil. Se você olhar as estatísticas, as mulheres negras ganham muito menos que homens e mulheres brancas, e até mesmo que homens negros. Então, assim, é muito mais difícil você chegar na frente se a gente não parte. Então, assim, a vida é uma corrida, o sucesso está ali. Só que eu, como sou branca, eu parto dessa corrida 100 metros na frente das pessoas negras, especialmente das mulheres negras. E aí, no final dessa corrida, eu chego em segundo lugar, porque eu chego atrás do homem branco, e eu digo que eu mereci. Só que eu saí 100 metros na frente, eu corri 100 metros a menos que a mulher negra ou que os homens negros. Então, é muito conveniente essa ideia de meritocracia. A meritocracia seria válida entre iguais. Então, todo mundo ali com as mesmas condições, do mesmo ponto de partida, partem juntas, e aí quem chega primeiro tem mérito sobre aquela conquista. Agora, na nossa sociedade, em que a gente não parte do mesmo ponto de partida, né, não parte do mesmo início, como que a gente pode dizer que quem chegou primeiro teve mérito se quem chegou primeiro saiu na frente? Tudo É uma bem? desigualdade, né? Tem uma desigualdade. Muito bem, vamos falar agora do Adam Smith. Aqui chique, Adam Smith. Ele é muito famoso. Ele escreveu... Muita gente que é liberal hoje em dia no governo e tal, e fala do Adam Smith. Eu duvido que essas pessoas tenham lido. Eu li alguma coisa do Adam Smith na faculdade, mas nem eu li tudo do Adam Smith. Então, assim, eu vou te explicar o que eu sei mais ou menos assim. Ele também é um liberal. Por que ele é um liberal? Porque ele quer liberdade do político opressor. Esse cara, ele vive na Bélgica num período que tem reis absolutistas. Então, é óbvio que para ele quer se libertar daquilo. Então, a gente precisa entender o contexto que ele vive, né? Então, o Adam Smith, ele, na minha opinião, tem uma teoria errônea que ele diz que a economia é regida por leis naturais. Por que na minha opinião, na minha modesta opinião, isso não é certo? Porque a economia é uma coisa que nós, seres humanos, criamos. Nós produzimos mercadorias, nós vendemos e distribuímos essas mercadorias, nós consumimos essas mercadorias. E como a gente faz, distribui e consome, é uma questão humana, não é uma questão da natureza. Então, a economia, como que ela é regida por leis naturais se nós, seres humanos, é que fazemos economia? A economia não é uma coisa da natureza. Mas ele diz que existem lá leis naturais que regem a economia. Ele fala muito que tem uma tal... Todo mundo fala isso, a mão invisível do mercado, que é uma mão invisível, é uma metáfora que ele usa para falar que o mercado, que a economia, ela funciona sozinha. Não precisa ter um governo ali controlando. Mas por que ele diz isso? Porque ele vive na época em que ele é governado, né, o Adam Smith, lá na Bélgica, na Inglaterra, ele é governado por um rei, né, e esse rei controla as coisas, esse rei cobra muito imposto sobre a burguesia. Então, é óbvio que ele cria essa teoria, porque ele é extremamente esmagado por esse Estado absolutista. E aí ele é um cara que vai falar muito de duas coisas, a lei da oferta e da procura e o livre comércio. Vocês conhecem isso? Vocês sabem o que é a lei da oferta e da procura? Já ouvi. Já ouviu, mas não lembra. Então, assim, a lei da oferta é aquilo que você oferece, né? Então, eles falam assim, quando você tem, por exemplo, aqui pensa no Brasil. O Brasil é um país que a gente tem um clima favorável para plantar banana. Então, tem muita banana. Quando você vai no mercado ou na feira, principalmente na feira, banana é uma das frutas mais baratas que tem. Você compra lá com R$2, você compra 15 bananas, né? Você pede 12 e põe mais 3 no saquinho. Oi? A preço de banana. A preço, tanto que a gente tem a expressão a preço de banana, né? Quer dizer, uma coisa muito barata. Mas por que banana é barato? Porque tem muito, a oferta de banana aqui no Brasil é muito grande. A gente produz porque o clima é favorável, o solo é favorável, e produz muita. Então tem muita banana. Como tem muita banana, o preço cai. Porque se o preço fosse alto, com a quantidade de banana que tem, você ia comprar? Não.
né? Como tem muita, os caras precisam baixar o preço para que você compre. Agora, pensa, por exemplo, um anel de diamante. O diamante é uma coisa fácil de achar? Não. Não. O diamante, além de não ser fácil de achar, ele é muito difícil de você produzir uma joia com diamante, porque você não encontra o diamante pronto para pôr no anel. Né? O diamante ele tem que ser cortado, ele tem que ser lapidado, e o diamante é uma pedra dura que dá trabalho. Então, um anel de diamante, uma joia de diamante é muito cara, porque tem pouco. Então, como tem pouco e dá muito trabalho, eu posso aumentar o preço disso. Isso é a lei da oferta e da procura. Então, quanto mais procura eu tenho e menos produto eu tenho, eu posso subir o preço. Se eu tenho pouca procura por aquele produto, eu tenho que baixar para atrair o consumidor. Então, ele diz que isso é tipo uma lei natural da economia. Outra coisa que ele fala é o livre comércio. Ele defende que as nações produzam aquilo que elas tenham o maior potencial para produzir. Então, por exemplo, ele vai dizer que tem países, vamos dar um exemplo, o Brasil é um país que produz muita matéria-prima, muita comida. Nós somos muito bons nisso. Então, a gente tem que investir nisso, produzir aquilo que a gente é de melhor, para vender para outro país. Por exemplo, o trigo da Argentina, a Argentina produz mais trigo que a gente, então a gente vende nossas coisas para a Argentina e compra o trigo da Argentina. Então, ele fala que cada país, cada nação, ele escreveu um livro que chama A Riqueza das Nações. Cada nação, ela vai ser melhor em produzir determinadas coisas, e aí você vai ter aí, os países têm que ter liberdade para trocar esses comércios, para trocar a mercadoria entre si. É claro que o Adam Smith, ele viveu antes da Revolução Industrial. O Adam Smith morreu em 1790. O Adam Smith não viu nem a locomotiva a vapor. Então, assim, ele não teve ideia do mundo que a gente vive hoje. Hoje você vive num mundo que você tem uma tecnologia, tipo, tecnologia de computador, tecnologia digital, de chip, que é muito cara. E a gente aqui no Brasil ainda está vendendo banana, né? Ainda está vendendo matéria-prima, que é muito barato. Então, quando a gente vende, quantos quilos de banana a gente precisa vender para comprar um chip do exterior? Então, essas questões são muito complexas e essas questões não estão na obra do Adam Smith, obviamente, porque ele não viu nada disso, né? Mas ele é muito citado pelas pessoas liberais. E o Adam Smith também achava, no livro dele, A Riqueza das Nações, que você não pode ter um país rico enquanto houver pobreza naquele país. Então, ele não é um cara que defende a meritocracia pela meritocracia. Né? Ele é um cara que acha que a riqueza do país tem que servir para que aquele país evolua, né? Coisa que hoje a pessoa que se diz liberal acha que não, acha que o pobre é pobre porque o pobre quis, né? O cara mora na rua porque ele não se esforçou o suficiente, e o Adam Smith não concorda com isso lá em 1700 e pouco. Então, falta para as pessoas que adoram falar de economia e de capitalismo estudo, né? Porque tem muita gente que fala assim, no capitalismo não existe intervenção de Estado. Essa pessoa não manja nada, essa pessoa acha, ela não sabe, ela acha coisas. Porque o capitalismo nasceu de mãos dadas com o Estado. O nosso sistema, hoje, só existe hoje, só é possível hoje, porque lá atrás teve aquela aliança entre rei e burguesia. A burguesia, para enriquecer e para prosperar em seus negócios, precisou do Estado para se proteger. Só que aí as coisas se transformam ao longo do tempo, as coisas mudam. E vai chegar uma hora que os burgueses não vão mais precisar do rei para protegê-los. Pelo contrário, o rei vai se tornar um estorvo para essas pessoas, porque o rei vai estar lá controlando o comércio delas, vai estar lá cobrando imposto no comércio delas, e elas começam a perceber que se elas se livrarem daquele rei, elas vão conseguir prosperar ainda mais. Elas começam a perceber que se elas tomam o controle do Estado, e se os burgueses viram, além do poder econômico, o poder político, ele vai poder governar, e ele vai governar para si. Então, e aí que o capitalismo vai começar a romper com o controle do Estado. Essa primeira fase do capitalismo, que a gente chama de fase mercantil ou comercial, é uma fase que o Estado foi essencial para que os burgueses enriquecessem. E agora, como o Estado começa a atrapalhar os negócios da burguesia, eles vão começar a questionar. E esse liberalismo, esse iluminismo, são ideias que nascem ligadas à burguesia. Tipo, agora o Estado está atrapalhando. Dá para entender isso, gente? Dá sim. Dá mesmo? Vocês entendem mesmo? Vocês não vão falar besteira na internet e me envergonhar daqui uns anos? Prometo que Eu não. bloqueio, aí você não vê. Oi? Só Desculpa. bloquear que você não vê. Ai, credo. Eu já nem... Bom, muito bem. Então, vamos lá. Então, quando eu vim falar que capitalismo não tem Estado, é mentira.
né? O capitalismo só foi possível no início porque tinha apoio do Estado. A partir do momento que as coisas se transformam, o Estado começa a tornar um empecilho para o burguês, então o burguês quer mudar o Estado. Né? Não é que ele quer eliminar o Estado, ele quer virar o Estado, ele quer virar o governo. Então, se você parar para pensar, o que foi que transformou? Né? A questão lá do início da aliança rei-burguesia para agora, foi a manufatura. Então, lá no início, o burguês dependia, para ganhar dinheiro, de fazer comércio. Agora, a gente tem a manufatura. Manufatura é quando você produz mercadoria em série. Porque antes, para você produzir qualquer coisa, para você fazer um sapato, o sapateiro, ele fazia todos os processos, né, do sapato. Ele media o pé das pessoas, ele cortava o material, aí ele costurava tudo, ele fazia tudo, do início ao fim. Como é que chama o nome do cara, do profissional, que faz uma mercadoria todinha do início ao fim? Artesão. Artesão. Agora, para poder produzir mais, porque a burguesia está vendendo, né? A burguesia está ganhando dinheiro no comércio. Então, para fazer, quanto mais comércio eu faço, mais dinheiro eu ganho. Então, eu preciso vender mais. E aí, eles vão descobrir que se eles pegarem uma oficina e dividir o trabalho, eles aumentam a velocidade da produção e conseguem produzir mais coisas para vender mais e ganhar mais dinheiro. Isso chama manufatura, que tem nesse desenho que vocês estão vendo aí. Aqui ainda não tem as grandes máquinas, porque as grandes máquinas vêm mais para frente. Porém, se você prestar atenção aqui, ó, tem um cara medindo o pé do maluco. Aí tem um outro cara cortando, um outro cara costurando. Então, cada um faz uma coisa. Quando você divide as etapas da produção em várias pessoas, você tem mais velocidade e você consegue fazer mais rápido, você consegue produzir mais mercadorias. E isso vai enriquecendo os burgueses. E aí o governo, lá os reis absolutistas, começam a se meter nisso. Aí o burguês começa, tá incomodando. Tem que mudar isso aí. E aí que eles vão começar a questionar a intervenção do Estado absolutista, e é por isso que o absolutismo vai começar a entrar em decadência. Porque o capitalismo é um sistema que, quando ele precisa, ele se reinventa. Quando ele entra em crise, ele se reinventa. Quando os burgueses percebem que existe uma maneira melhor e mais eficaz de fazer dinheiro, eles se reinventam, eles mudam as regras do jogo. E não tem nenhum problema nisso para eles. E eu não estou te dizendo que isso é bom ou ruim necessariamente, ou que você tem que amar ou odiar o capitalismo necessariamente. Eu só estou te dizendo que assim que são as coisas. Então, quando a burguesia precisou do rei para enriquecer, legal. A partir do momento que o rei se tornou um empecilho, a gente tira. Então, eles vão controlando as coisas conforme suas necessidades econômicas. Estou terminando, gente. Estão exaustos? Eu estou exausta. Nossa, gente, muito longo. Ó, só para terminar rapidinho. A gente vai ter alguns monarcas, alguns reis, que são meio bundãozinho, assim, ficaram meio com medo das ideias iluministas, e aí, para não correr o risco de terminar que nem o Carlos I da Inglaterra, que perdeu a cabeça, eles vão começar a governar seguindo alguns exemplos, né, alguns princípios iluministas, né, que a gente chama isso de despotismo esclarecido. Um déspota é um cara que tem o governo absoluto e esclarecido porque ele segue algumas ideias iluministas. Então, ele continua sendo um rei absolutista, mas aí ele começa a fazer escolas, ele cria faculdades, tem esse cara aqui da Prússia, o Frederico II, ele acaba com a tortura no país dele, por exemplo. Então, ele usa um pouco das ideias iluministas. Então, você percebe que ele dá algumas coisas sem dar tudo, para evitar que as pessoas, né, muito embriagadas pelas ideias iluministas, acabem com a cabeça deles, como acabou o Carlos I. Isso é o despotismo esclarecido. E só para encerrar, que já está 1 hora aqui falando, falar da Revolução Americana. A Revolução Americana é a revolução que acontece lá, onde hoje é os Estados Unidos, e que vai fazer dos Estados Unidos o primeiro país da América a se tornar independente da sua metrópole, né? Isso acontece em 1776, muitos anos antes dos outros países. E essas pessoas, né, que viviam na colônia inglesa, na América inglesa, elas são totalmente influenciadas pelas ideias do iluminismo, as ideias de liberdade e tudo mais. Então, se você olhar aqui, ó, nesse mapa, eu estou circulando com o meu dedo como se vocês pudessem ver, eu estou ficando muito velha. Se vocês puderem olhar aqui nesse mapa, ó, isso aqui eram as 13 colônias inglesas na América. Isso era os Estados Unidos em 1776. Era só isso. O país que a gente conhece hoje, né, o território dos Estados Unidos que a gente conhece hoje, é porque os americanos já independentes vão começar a expandir o território deles para o oeste e vão aumentar o tamanho do país.
Mas enquanto colônia da Inglaterra, as 13 colônias inglesas que se tornam independentes, influenciadas pelas ideias iluministas, são essas 13 colônias aqui. E só para encerrar, falar um pouquinho da questão da liberdade, porque os Estados Unidos, você já deve ouvir, que os Estados Unidos é o país da liberdade, que foi fundado nas ideias iluministas de liberdade e tal. E aí eu quero que você dê uma olhadinha rapidinho aqui embaixo, ó, a Constituição dos Estados Unidos. A primeira Constituição dos Estados Unidos tirou de direitos civis e de participação política de mulheres, negros e indígenas. Eles, além de não ter direitos, eles não podiam participar nem da política e não tinham direitos. Aliás, negros dos Estados Unidos não podiam sentar no ônibus até a década de 60 em várias regiões do país. Então, que país da liberdade é essa? Então, você se livra da metrópole da Inglaterra, da metrópole opressora, em nome da liberdade, mas quem é realmente livre nos Estados Unidos em 1776? Me segue lá no Instagram, @petista.fedida, hein? É isso, gente. Exato. Vocês dormiram? Vocês estão vivos? Oi. Estamos aqui, professora, firme e forte. Alguma pergunta? Alô. É que vocês ficam escrevendo aqui coisas e eu não consigo ler, minha gente, porque quando eu tô lá, não tô aqui, né? Quando eu tô naquela tela lá do PowerPoint, eu não consigo enxergar. Bom, eu vou ler as coisas que vocês escreveram agora. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta ou algum comentário? Onde você vai postar essa aula? No YouTube. E aí eu ponho no Classroom. E também vou colocar no grupo do WhatsApp de vocês já o formulário sobre essa aula. Beleza? Tá bom, professora. Vocês gostaram, assim, ao vivo? Sim, professora, bem melhor. Bem melhor? Muito bom. Todo mundo de acordo? Podemos manter isso? Quarta-feira, 11 da manhã, aulas ao vivo? Sim. Sim. Então, se alguém tiver algum comentário, por favor, manda lá. Se alguém precisar de ajuda, manda lá no grupo, por favor. Professora, você vai passar para tarde ou não? Oi? Vai passar para tarde ou não? Só se vocês todos quiserem. Você podia, tipo, fazer uma votação, né, professora? Eu quero. Posso. Eu vou fazer. Acharia bem melhor. Vou fazer um Google Formulário. Agora tudo eu faço Google Formulário. Vou fazer um formulário, mando nos grupos da sala, com 2 opções de horário, uma de manhã e uma de tarde, e vamos fazer uma eleição. Só que assim, se pessoas que participam sempre não quiserem mudar de horário, a gente mantém, né? Porque se pessoas que nunca vêm querem vir à tarde e não aparecerem à tarde, não é justo, porque eu tive problema isso no outro ano, que as pessoas pediam para ser de manhã, porque elas trabalham à tarde, aí elas não vêm de manhã. Aí também não é justo. Então, quem escolheu o horário, venha, hein? Tá bom. Aí, professora, faz no Insta, o Danilo disse. Eu vi, mas eu não sei. É que tem ajuda para professora, né? Muito bem, pessoas, por favor, incentivem seus amigos a virem nas aulas. Eu gostei, eu tô até mais animada hoje. De Tá bom? nada. Então, eu vou colocar, obrigada por terem vindo, eu vou colocar a aula no YouTube e o formulário para vocês, tá bom? Beleza. Beijo, gente. Beijo. Beijo, professora. Maravilhosa. Tchau, tchau. Beijo.